Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vivemos num tempo em que a palavra partilha se tornou habitual nas nossas vidas, desde os posts partilhados nas redes sociais, à partilha de viaturas, por exemplo, até para sermos mais ecológicos. Mas afinal, o que significa hoje a palavra partilha para cada um de nós? O que queremos ter? O que é que partilhamos de facto? Porque é que lutamos? O que nos move? Que valores sustentam essa partilha? E dessa vontade chegamos facilmente a outras noções, a de solidariedade, também a de sociedade civil. E hoje queremos aqui falar exatamente de sociedade civil. Quando falamos deste termo em Portugal, de que falamos afinal? Quais as suas fraquezas? Quais as suas forças? Se é que existem ambas, dúvidas para tirar com os nossos convidados desta semana. Raquel Campos Franco é doutorada em Gestão pela Universidade de Bath, no Reino Unido, com uma tese sobre capacitação de organizações sociais sem fins lucrativos. Entre outras funções e trabalhos, coordenou a equipa que realizou o diagnóstico das ONGs em Portugal para a Fundação Calouste Gulbenkian em 2015. Também nosso convidado, José Pedro Cobra, advogado, exerce funções na área corporativa e comunicação institucional nos principais grupos económicos portugueses, mas ao mesmo tempo é também voluntário, um colaborador assíduo, frequente com outras instituições e projetos de solidariedade, é orador em diversos eventos e faz reverter o que vai recebendo também para instituições e projetos de solidariedade social. Com eles vamos falar sobre sociedade civil nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, ambos, Raquel e José Pedro. Tenho um homónimo, é a primeira vez que tenho no programa alguém com o meu nome. Raquel, comece por si. Antes de irmos ao estudo, porque tem alguns dados que nos podem enquadrar, gostava de lembrar também que a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou já um estudo sobre esta matéria de Tiago Fernandes sobre a sociedade civil, onde cotava positivamente a sociedade civil, por exemplo, com comparação com a espanhola, num enquadramento sobre o que é a sociedade civil em Portugal. Quer desse livro, quer também do seu trabalho em termos globais, como é que caracteriza a sociedade civil portuguesa? A sociedade robusta, frágil, num momento de transição? Raquel Campos Franco, gostava de ouvir genericamente como é que a classificaria a nossa sociedade civil? Ora bem, essa é uma questão que pode ter várias respostas. Se nós pegarmos, por exemplo, na maneira como o Tiago Fernandes equaciona a sociedade civil, poderíamos dizer que a sociedade civil, e em particular em comparação com a espanhola, como ele analisa ao longo do ensaio, que é uma sociedade civil forte. Mas ele equaciona sobretudo com as associações voluntárias e com a participação portuguesa nessas associações voluntárias. Eu, de qualquer maneira, gostava de partilhar um pouco a minha noção de sociedade civil. Eu distingo sociedade civil de sociedade civil organizada em instituições sem fins lucrativos, porque considero que sociedade civil é o que está na base da criação de qualquer tipo de organização e, portanto, na minha maneira de ver as coisas, a sociedade civil está na base da constituição de empresas, da constituição de startups, da constituição de projetos de inovação social e também, naturalmente, na base das associações também. E na base também de fundações? E na base também de fundações, embora as fundações aqui tenham um aspecto particular, porque as fundações têm como o elemento central o património e, portanto, as pessoas aparecem num segundo nível na altura da constituição da fundação, mas depois, para levar avante as atividades da fundação, com certeza que temos as pessoas e a sociedade civil na base. Nós, quando falamos na sociedade civil portuguesa, e, por exemplo, pensando no estudo que nós realizamos e outros estudos que existem, aquilo que nós vemos é que, portanto, confinando a sociedade civil àquela que está na base das instituições sem fins lucrativos ou da economia social, como nós queiramos chamar, porque há muitas denominações, mas não vou entrar por aí. Sim. A sociedade civil organizada está aquém daquilo que se vê, por exemplo, noutros países europeus. Pesa menos em termos de valor acrescentado, pesa menos, por exemplo, em termos de voluntariado, pesa menos numa série de outras características
características que são relevantes quando se fala em fraqueza ou de uma sociedade civil. E em particular, eu era capaz de referir, até porque gostava depois de interagir com o José Pedro também sobre isto, um indicador muito simples, que é o chamado Giving Index, que é um indicador trabalhado por uma entidade internacional que posiciona Portugal num lugar não muito favorável. Este indicador avalia a sociedade de cada país, e são 144 países avaliados, em 3 dimensões. Se ajudou um estranho que necessitava de apoio no último mês, se no último mês doou dinheiro e se no último mês fez voluntariado. Portanto, são 3 questões muito simples. Portugal, como estamos cotados? Estamos na posição 83, o que não é uma posição de facto nada favorável. Isso num quadro do universo de 146 países, sendo que 2 deles não têm dados para tudo, portanto 146 países. Estamos na segunda metade da tabela, digamos assim. Exatamente. Isto leva-nos de facto a pensar qual é que é a margem para a progressão no nosso país. Esse é um bom tópico para falarmos, mas antes disso, Raquel, gostava ainda de voltar um pouco atrás ao conceito inicial de sociedade civil para perceber se no caso da sociedade civil organizada, na sua opinião ou na sua percepção, com base nestes dados, está aquém, como é que avaliamos a outra que não está organizada, aquela primeira sociedade civil? Como é que parâmetros podemos utilizar para avaliar a sociedade civil, ponto final, sociedade civil, ponto, em Portugal? Como é que avaliamos e como é que a comparamos? Como é que podemos comparar? Ora bem, em termos gerais, sociedade civil, eu diria que nós temos tido sinais muito positivos de dinamismo. Ultimamente, por exemplo, fala-se muito em empreendedorismo social, mais virado para a resolução de questões sociais, e eu diria que nós estamos na linha da frente internacionalmente, e isso é muito visível várias vezes nos meios de comunicação social. Portanto, as pessoas, os jovens em particular, têm-se mobilizado para a resolução de questões sociais e sociais entendido de forma transversal. Portanto, eu acho que estamos bem, poderíamos estar melhores, mas acho que estamos relativamente bem. Estamos melhor do que quando nos organizamos? Quando nós nos organizamos em instituições sem fins lucrativos, temos pontos fortes e pontos menos bons. Por exemplo, olhando para o setor social em Portugal, a tal economia social, nós temos um setor de ação social e de segurança social extremamente forte. Aliás, neste estudo que nós fizemos, isso é muito evidente. Portanto, nós temos no país o maior número de instituições sem fins lucrativos são as coletividades de cultura e recreio, mas em termos de peso na economia, de facto a ação social, e aqui temos um leque alargado de instituições, temos as instituições particulares de sociedade social, as misericórdias, as mutualistas, são instituições que desempenham um papel fundamental para o país e temos muitas pessoas que têm emprego neste subsetor e, portanto, é um subsetor muito importante, com grande vitalidade. Sim, tem muitos dados, eu já lá vou, quero falar exatamente sobre esses dados, mas quero também introduzir José Pedro Cobra nesta conversa. Por onde é que quer começar? Houve aqui uma distinção interessante, que é a sociedade civil, ponto final, e depois aquela que se organiza. Sim, achei bastante interessante, agradeço este mote desta iniciativa, agradecer também a oportunidade de estar aqui e as palavras da professora Raquel, precisamente por este tema. Eu acho que, de facto, atrás de qualquer instituição estão pessoas. E eu gosto de pegar essa perspectiva da sociedade civil, como aqui estava a ser abordada, distinguindo daquilo que será uma sociedade civil organizada para fins não lucrativos. Porque, de facto, quando nós pensamos, falamos o Estado, falamos o Governo, falamos a Europa, falamos a Segurança Social, todas estas entidades têm sempre por trás pessoas. E eu acho que aquilo que fará a diferença passa muito precisamente pela mentalidade ou pela forma como nós, como pessoas, efetivamente nos posicionamos. E eu acho que é isso que depois vai fazer a diferença naquilo que são as atuações dos governos, das empresas, se tem um posicionamento mais ligado à solidariedade social ou menos ligado à solidariedade social, e como é que isso assume, em muitos aspectos, eu diria um profissionalismo que também precisa muitas vezes de ter. E eu acho que o Estado
Acho que o Estado português, acho que nós em termos de país deveríamos ter aqui, na minha opinião, um posicionamento diferente. Não no sentido de ter um Estado propriamente interventivo, mas eu sou apologista de um modo que deixava precisamente a este propósito, de que nós deveríamos ter aquilo que eu designaria como um serviço de cidadania portuguesa. Ou seja, tal como antigamente existiu o serviço militar, isto é uma maneira redutora, mas fácil de colocar o tema, eu acho que nós em Portugal devíamos estar mentalizados que uma das principais funções do ser humano é estar pronto para servir. Se nós pensarmos um bocadinho qual é o sentido da nossa vida, o que é que estamos aqui a fazer, pensar que o nosso objetivo é servir é o primeiro passo, ou seja, servir Portugal não é vestir a camisola do Ronaldo ou gritar pela seleção com cascolo. Isso é aquilo que nós vemos, não é? Mas servir Portugal é ter a oportunidade de fazer um serviço concreto. E eu acho que deveria haver porque muitas vezes o voluntariado, foi um dos 3 índices, dos 3 tópicos deste Giving Index que a Raquel referiu, se ajudou um estranho, se doou dinheiro ou se fez voluntariado, não é? E estas coisas muitas vezes ainda são vistas quase como se fosse um extra, como se fosse um complemento no currículo que os jovens põem, como se fosse uma coisa que eu faço, como se estivesse em algum patamar de superioridade em relação ao próximo. Ou seja, eu sou um tipo bom, tenho habilitações, tenho condições e, portanto, vou dar a quem não tem. Mas o estudo mostra, por exemplo, este estudo que a professora Raquel coordenou, mostra aqui dados interessantes, por exemplo, que há número de trabalhadores remunerados neste setor, e a professora poderá corrigir-me se eu estiver errado, mas Portugal tem um dos setores de maior dimensão em países comparáveis com os nossos. É o caso, por exemplo, com a Áustria ou com a Dinamarca. Portugal tem 250.000 de trabalhadores nesta área. E o número de voluntários é diferente. Há uma discrepância em relação ao peso do voluntariado. Ou seja, há uma economia montada à volta disto. Certo, enfim, isso será um bocadinho o outro lado, não da parte civil, mas da parte daquilo que... E é interessante ter falado nisso, porque esse é um tópico que tem a ver com a mobilização do Estado relativamente à atividade que tem para dar o apoio, nomeadamente de proteção social. Mas aqui estou a falar da ONG, estou a falar desta chamada economia social. Certo. Muita gente que está ali, mas o que eu acho é que é curioso, o Tiago, na conclusão do seu estudo, ele diz: a participação cívica aumenta à medida que as associações adquirem um âmbito nacional e não circunscrito ou localizado. E nós muitas vezes estamos próprios a dizer: isto é as pessoas aqui do meu bairro, eu ajudei as pessoas da frente ou da paróquia que eu conheço ou que eu vejo. Na verdade, nós temos uma disponibilidade que aumenta a eficiência, muitas vezes, quando se vai um bocadinho mais longe. Quando eu falava que o nosso objetivo é servir, é pensar assim: seja qual for a mobilização que eu fizer, pode ser entre nós os dois, uma associação de Zé Pedros, que decidimos a partir de agora dar um passo em frente. Se essa mobilização for genuína naquilo que pretende, vai mais cedo ou mais tarde querer 2 coisas. Primeiro, evoluir e, portanto, ganhar capacidades e condições que muitas vezes não têm. Foi alguns dos pontos fracos também identificados no estudo deste diagnóstico das ONGs em Portugal. Portanto, ganhar capacidades que muitas vezes não têm, porque as pessoas têm boa vontade, mas não têm capacidades de gestão, de integração, etc. Sim. E, ao mesmo tempo, vão ter a humildade para, por vezes, perceber que, se calhar, eu estarei melhor se estiver integrado noutra estrutura e não fechar um conceito que permita uma expressão, mas é um bocadinho dizer assim: não, estes são os meus pobrezinhos, ou os meus doentes, ou os meus coitadinhos que eu vou ajudar, porque a pessoa, apesar de tudo, quer ter no seu subconsciente um protagonismo. E, de facto, não é o protagonismo que se tem, nós estamos todos lado a lado e precisamos, efetivamente, uns dos outros. Isto é um conceito até um bocadinho mais amplo do que achar que eu que tenho dou ao outro, mas não é dar, quer dizer, é que nós precisamos uns dos outros. O professor Nadim Habib, que é professor na Universidade Nova, professor de Economia, disse aqui há um tempo uma frase muito gira que eu gostei. Ele disse assim: se nós tivermos a cabeça no forno e os pés no congelador, em média temos uma boa temperatura. Quer dizer, isto é verdade, mas nós queimamos 2 partes e morremos, quer dizer, ou seja, não dá, não é? E, portanto, nós temos que nos cuidar, esta obrigação de ter este sentido mental, estar aptos para servir. Raquel Franco. Sim, eu a propósito do que há um bocadinho introduzia sobre a importância nomeadamente da área social no setor da economia social português, assim, tem a ver um pouco com a história. Supletivo em relação ao Estado, por exemplo. Exatamente. Portanto, ao contrário das sociedades nórdicas, não é? Exatamente, portanto, tem a ver com traços culturais, mas tem a ver também com a história, e com uma história que não é assim tão antiga, não é? Portanto, em 74, quando se torna possível constituir livremente associações, há um movimento espetacular de constituição de novas associações, e uma das áreas onde várias organizações são criadas e transformadas é na área social, e, portanto, a área social começa a afirmar-se nessa fase como supletiva às funções do Estado, financiada largamente pelo Estado, e por isso é que ela hoje tem o peso que tem, nomeadamente em termos de emprego. E não terá um peso um pouco distorcido face, quer dizer, já não vivemos em 1974.
Assim, eu sei que a pergunta pode parecer, a pergunta pode parecer provocadora, sim. Mas se as conquistas sociais, até do ponto de vista do aparelho de Estado, de serviços públicos, são muito diferentes em relação a 1974, as carências existem, nós conhecemos quais são os números de portugueses em risco de pobreza, por exemplo, estou a falar só da questão estritamente de apoio social, mas a verdade é que se a economia social mobiliza 250 mil pessoas remuneradas, segundo este estudo que coordenou, e Portugal, ao lado da Suécia, curiosamente, é um dos países onde o peso dos voluntários no conjunto da força de trabalho empregada nas organizações é menor. Ou seja, os voluntários não estão aqui. Não estão. Portanto, isso é outra realidade. A sub-área da ação social e da solidariedade, e estamos a falar aqui em tudo que tem a ver com serviços de infância, as creches, os jardins de infância, tudo que tem a ver com os idosos, tudo que tem a ver com o apoio às famílias, à área da pobreza, tem um significado importante em termos de emprego. Agora, no geral, nós não temos a tradição do voluntariado. Temos números muito baixos de voluntariado e isso é uma questão transversal a todo o setor. Portanto, não é só no setor social. E neste setor social, eu diria que a questão do voluntariado tem potencial de crescimento, sem dúvida, mas é preciso progredir-se com muita cautela, para não confundir aquilo que são as funções tipicamente remuneradas com aquilo que é a função de um voluntário numa instituição, e às vezes há alguma dificuldade em perceber a diferença. Agora, há uma outra coisa que eu gostava de introduzir aqui, que tem a ver ainda com a força da sociedade civil. Enfim, a Fundação Carlos Gulbenkian tem tido um papel de apoio ao fortalecimento das instituições sem fins lucrativos em Portugal, desde sempre, mas nos últimos tempos com o financiamento vindo das chamadas EEA Grants, com o programa Cidadania Ativa e... O foco da Fundação, que agora está em parceria com a Fundação Bissaia Barreto, na gestão destes 11 milhões de euros que vão estar a ser aplicados em projetos até 2024, é curioso, se nós lermos o tipo de projetos que vão ser apoiados, nós vemos sobretudo um interesse em capacitar... A questão da gestão, é isso? Não só a questão da gestão, porque essa é apenas uma das 4 áreas que faz parte do foco da intervenção. As outras áreas têm muito a ver com participação cívica, direitos humanos e aquelas áreas que não são tipicamente as áreas onde nós não temos nem muitas, nem grandes organizações sem fins lucrativos. Falta uma certa diversificação das áreas de atuação, não é isso? Exatamente. E por outro lado, a questão da capacitação subsiste como uma questão. Subsiste mesmo na área social, mas voltando só à questão das outras áreas, estas áreas em particular da defesa de causas, dos direitos humanos, não têm muita expressão em Portugal, e aqui estamos numa posição muito diferente dos países do norte da Europa. O que nos pode dar pistas interessantes sobre a tal força da sociedade civil, interventiva, vamos ouvir José Pedro Cobra. Pois, eu acho que é exatamente isso, em que medida é que nós somos mais interventivos. Quer dizer, quando nós falamos de uma força de voluntariado, que o José Pedro estava aqui a dizer, muito reduzida face à expressão do que estamos a falar do resto, aquilo que eu acho que está em causa é que não deve depender só de uma questão de vontade, eu insisto neste conceito, e apanhando isto que a Raquel estava a dizer também, que é... A força da sociedade civil passa pela maneira como nós olhamos para as coisas. E quando nós passamos a achar que estamos aqui para receber, em vez de ser para servir, e eu volto a insistir no tema, eu acho que a questão da mentalidade é que altera completamente. E eu quero dizer isto em que sentido? Quando eu falava há bocado no Serviço de Cidadania Portuguesa, que é um projeto que tenho vindo a desenvolver com a Maria João Mendes, ou a tentar implementar, a lógica é esta. É que as pessoas, todas, sem exceção, estejam capacitadas a ajudar o próximo. Em coisas extremamente simples. Tal como, por exemplo, primeiros socorros. Quer dizer, se algum de nós os dois aqui, diabo seja sexo surdo e mudo, tem alguma questão aqui no estúdio, nós ao Porto não conseguimos chegar, mas nós os dois aqui, se calhar, ficamos a olhar um para o outro, não é? Quer dizer, e o conceito é que eu olhar para o próximo como alguém que está apto a ajudar e a servir, em coisas básicas, saber usar uma boca de incêndio. Um alarme em Portugal é uma coisa que, quando toca, nós mandamos calar. Quer dizer, mas quem é que desliga isto? Quer dizer, o conceito é sempre que nós não temos uma capacidade de reação em relação a estas coisas. Eu ainda hoje no parque onde trabalho cruzei-me com um colega meu que disse, não estás aqui a fazer no meio do parque? Houve para ali um alarme de incêndio, ok, e eu vim para o café.
Quer dizer, ele não tem noção de que tinha que ir ter a outro sítio qualquer para dar reporte. Mas não precisa de se enquadrar numa associação para ser voluntário. Não, nada, antes pelo contrário. Ou seja, provavelmente os voluntários não estão aqui, mas há uma contabilidade sombra de voluntários que não está aqui, não é? Porque aqui estamos a falar de organizações, obviamente, mas será que ainda temos mais voluntários do que pensamos, afinal eu de acho contas? que mais voluntários, acho que há, não há dúvida. Aliás, eu não estou ligado a nenhuma... É o exemplo disso, não é? Sim, eu não estou ligado a nenhuma associação em concreto, tenho apoiado muitas dezenas delas mesmo, através desta iniciativa que tenho feito, aquilo que chamo de vou falar às empresas, falando aquilo que eu chamo um desafio de consciência, precisamente isto, porque eu acho que o nosso objetivo na vida devia ser esse, evoluir para servir as pessoas e o mundo. E quando falo sobre isto, sempre adaptado aos modelos das empresas, depois faço reverter 100% do valor para projetos de solidariedade. Tive outro projeto no Hospital de Santa Maria, em que ia contar histórias às crianças, chamava Troca uma História por um Sorriso, também tirava a minha gravata saindo do emprego à hora do almoço, lá metia uma vaca ou um porco na cabeça e lá ia eu transformar-me para outra história, não é? E, portanto, de facto, as pessoas querendo, lá está a tal volunta ter essa vontade. Nós, a maior parte das pessoas que falamos, dizem, eu também gostava de fazer qualquer coisa, mas não sei como, ou não tenho tempo, está a ver? E por isso é que eu acho que nós, na verdade, na vida fazemos o que queremos. É um conceito muito forte dizer isto, mas eu acho que é exatamente assim. E a pessoa, se quer, faz acontecer. E o problema que eu acho que está em causa é disponibilizarmos as pessoas para que efetivamente queiram, porque é preciso perceber a importância que este processo tem. Isso também é uma ação muito local e não global. Não é para é para fazer pequenos passos, pequenas intervenções cirúrgicas? Não, porque eu, por exemplo, quando estava a falar o Serviço de Cidadania Portuguesa, a minha ideia era que houvesse uma formação básica neste tipo de ideias, ter uma informação sobre o país, as pessoas todas quando chegassem a uma determinada data, um exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos é um exemplo disso, do Prodata, a pessoa perceber qual é o país real em termos de números. Muitas vezes dizemos que fomos para a Irlanda fazer um projeto giríssimo, na Áustria passou-se não sei o quê, pode ir atrás dos montes ou ao Algarve. E depois fazíamos 2 meses de serviço efetivo para ir limpar as matas, para evitarmos a vergonha que têm sido os incêndios, para ir limpar as rias. Isto permitia a ligação entre as pessoas, um sentido nacional. Quando nós antigamente, muitos dos ouvintes que eram mais novos não sabem isto, mas nós ainda somos deste tempo, nós dizíamos assim, este tipo foi meu amigo da tropa. Isto tinha uma enorme união, não era só pela tropa, era pela cumplicidade que as pessoas tinham de estarem ao serviço de outra coisa. É isto que eu acho que é um sentido que é preciso transmitir. E já agora, antes de passar a nova palavra ao Porto, as empresas estão excluídas deste movimento. Como é que vê as empresas em todo este movimento? Eu vejo as empresas muito envolvidas neste movimento, de maneiras também muito diferentes. Há projetos muito diferentes. Há empresas que têm um projeto fundacional, têm as fundações, já foi um tema aqui falado também, empresas grandes. Há empresas que têm ações pontuais, nomeadamente ligadas à ideia do team building, e, portanto, há sempre ainda um retorno associado, muitas vezes, neste projeto. Estão viradas para dentro. Algumas estão viradas para dentro, nem todas estão viradas para dentro. Eu acho que nem todas estão viradas para dentro. Acho que há muitas vezes um genuíno sentir, até porque eu acho que fazer uma ação civil ou ter uma ação civil é agir perante o próximo. E o próximo às vezes pode ser um fornecedor, pode ser um parceiro, não precisa de ser ir ajudar as criancinhas não sei aonde, está a ver? Ou seja, ajudar o próximo é o próximo que nos aparece. Aliás, eu ouvi num congresso da ASEG aqui há uns anos um conceito muito giro. Eu não me lembro do nome da pessoa que falou, mas ele disse isto. O próximo, o amor ao próximo, aqui foi utilizado no index como um estranho, não é? Mas o próximo, como ele dizia, isto não é como aos autocarros, que a gente pode escolher, este vai muito cheio, vamos no outro. Não, o próximo é o próximo. E o próximo é aquele que me apareceu a seguir. E é nós percebermos como é que estamos disponíveis e aptos para ajudar aquele que está mais próximo. Raquel, vou fazer uma pergunta ainda mais provocadora. Há associações a mais ou nunca há associações de mais? Ora bem, eu acho que não é tanto uma questão de quantidade, é mais uma questão de qualidade. Eu acho que há imensa necessidade e imenso potencial de desenvolvimento ainda nas organizações existentes, e acho que temos que nos unir para trabalhar a esse nível. E não é fácil, não é? Porque isto implica ir uma a uma e que do outro lado haja vontade de progredir, nomeadamente ao nível da gestão. Eu tenho feito algum trabalho a esse nível, mas nós trabalhamos, por exemplo, através de um programa que se chama Programa Mais, que já foi financiado pela Gulbenkian, hoje em dia é apoiado sobretudo pela Fundação Montepio. Nós vamos distrito a distrito capacitar algumas dezenas de instituições e é difícil de trabalhar mais depressa do que nós trabalhamos e trabalhar em maior escala. De facto, está por inventar ainda o modelo para nós capacitarmos de forma rápida. Mas as associações são a expressão da vontade das pessoas muitas vezes ajudarem e fazerem algo pela sua comunidade. Claro que sim. Podem não ter sim. as condições para o fazer. E se calhar 10 associações no mesmo âmbito
se calhar seria melhor para a comunidade que fossem 5 mais robustas. Este é o meu ponto. Sim, mas desde que elas sejam criadas não para competir entre elas, mas para colaborarem. E Exatamente. Esse é um dos problemas que nós temos em várias áreas. É o tal propósito, estou perfeitamente de acordo. Não há rede, é isso, Raquel? Não é fácil fazer rede. Há rivalidades. Nós temos um traço cultural eu diria que temos alguma dificuldade em olhar para o lado e ver o outro como parceiro e ver o potencial Exatamente. De partilha. Olhamos muito mais como alguém que está a competir comigo. E depois há sérios problemas de financiamento. Há sérios problemas de financiamento porque há áreas em que a causa está naturalmente muito dependente, é muito cara e está muito dependente de fundos públicos. E repare, o terceiro setor, a economia social, vive sobretudo de quê? Vive de fundos públicos e vive de receitas próprias que consegue gerar e daquilo que as famílias vão pagando e as pessoas vão pagando pelo serviço de que usufruem. A filantropia em Portugal é muito reduzida. Não é? Num estudo que nós fizemos aqui há uns anos, enfim, foi um estudo internacional, a filantropia pesava 10% na estrutura de receitas das instituições sem fins lucrativos. Isso porque também o nosso tecido económico não é robusto, também tem a ver com algum histórico, ou era mesmo em países semelhantes era possível fazer mais, é isso? Mesmo em países, sim, semelhantes era possível fazer mais. É uma questão cultural. É cultural. Aliás, eu acho curioso, apegando o que o Raquel estava a dizer, porque o último parágrafo do livro que nos serve aqui de mote, o Tiago Fernandes, sim. Exatamente, o Tiago Fernandes, o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ele diz: temos de olhar não apenas a quantidade, precisamente as palavras que a Raquel estava a dizer, mas a qualidade da sociedade civil, e acrescenta, e em especial, para os laços entre os diferentes grupos sociais e entre os diferentes poderes políticos, ou seja, a nossa disponibilidade, por isso é que eu dizia há pouco, se o objetivo for efetivamente servir, nós automaticamente vamos querer evoluir, a tal capacitação que a Raquel falava aqui, que eu acho fundamental, porque as pessoas têm muitas vezes uma ótima vontade, mas não têm capacidade, e depois alguém chegar ao pé dele e dizer assim: olha, você agora já não vai distribuir refeições aos sem-abrigo desta maneira. Foi outro projeto a que eu tive ligado como voluntário no Centro de Apoio aos Sem-Abrigo. Você já não vai fazer assim, vai fazer assado. Eu dava para mim à noite que nós cruzávamos com as carrinhas da Comunidade Vida em Paz, depois vinha outra carrinha a seguir e tínhamos que calhar pessoas com o devido respeito, mas enfartadas num determinado sítio, e outros sítios que, se estivéssemos otimizados, estaríamos a trabalhar com a distribuir refeições de outra maneira. E às vezes ir mexer com uma pessoa que diz: desculpe lá, eu estou a fazer o bem pelo próximo, não se meta nisto, não me chateie, não me venha falar nisto ou naquilo. Outro dos aspectos que referimos aqui dos fundos, aqui há um tempo, há 2 anos, salvo erro, a Fundação Gulbenkian, precisamente, juntamente com o Montepio e com outras fundações, criaram um projeto para otimizar o acesso aos fundos europeus. Porque nós temos o rácio de desperdício que nós não aproveitamos dos fundos europeus, porque estas pessoas depois não estão capacitadas para ir perceber como é que conseguem buscar fundos, muitas vezes a outros meios. E, portanto, quando a gente diz as empresas não estão mobilizadas, ou o Estado não está mobilizado, ou há poucos voluntariados, etc., isto tem a ver com uma mentalidade, uma questão cultural, que as outras pessoas ou noutras sociedades estão efetivamente já por si aptas. E eu diria que aparecerem as empresas, aparecerem mais voluntários ou aparecerem mais organizações e estarem mais disponíveis, é uma questão de mentalidade. Sim, porque o excesso de dependência em relação a fundos públicos é uma doença da própria sociedade civil, porque se a sociedade civil for robusta, depende menos também de fundos públicos e age só por si, ou não é possível isso? Sim, Raquel? Sim, claro. As organizações beneficiavam de serem menos dependentes dos fundos públicos, porque essa subsidiodependência, não é? Ou a dependência de fundos leva atrás algum laxismo, alguma menos urgência de melhorar, de ser mais eficaz, de ser mais eficiente, não é? Mas também tem havido, já agora, por outro lado, uma atenção maior às práticas que acontecem nestas associações. Eu julgo que nos últimos anos, não quero dizer nos últimos meses, mas nos últimos anos, pululam histórias relacionadas com a forma como se gerem dinheiros de solidariedade, por exemplo, Sim. que podem colocar aqui uma outra fasquia em termos de exigência à forma como não só são geridos, mas como são captados também esses fundos, não concordam? Sim. Com certeza que sim, com certeza que sim. Portanto, não só se tem investido muito mais e as próprias organizações têm procurado mais em desenvolver as suas práticas,
como também este registro de transparência obriga as organizações a serem mais exigentes com elas próprias, não é? Agora, claro que há razões para as organizações serem como são, e uma delas tem a ver precisamente com a questão do voluntariado, porque uma boa parte do voluntariado que nós temos registado em Portugal é o voluntariado das direções das organizações, não é? O facto de serem voluntárias nem sempre resulta da melhor forma. Aliás, é difícil gerir os voluntários, não é? É muito Sim. difícil para uma pessoa que às vezes está disponível. Lembrava-me disto nos turnos que nós fazíamos para distribuir as refeições, 2 ou 3 pessoas, hoje não posso ir, fiquei entalado no emprego. Pronto, a gente vai dizer o quê? Um senhor que é voluntário, que todas as terças vem distribuir refeições, não é? E, portanto, esse compromisso e esse sentido é, de facto, muito difícil depois de gerir as coisas nessa perspectiva. Agora, eu acho que não se deve acabar de todo, nem sou contra nada disso, com os movimentos individuais, aliás, eu também sou nesse aspecto exemplo disso, como estava a dizer, ou dos envolvimentos mais pequenos ou das associações. Acho que é preciso manter. Acho que, em todo o caso, o principal foco da atuação, na minha perspectiva, devia ser neste sentido de mentalidade, e acho que a ação que poderíamos ter era precisamente essa, que dava um exemplo das pessoas até terem um sentido de pertença e de estarmos envolvidos de outra maneira. Raquel, uma nota antes de irmos às sugestões, queria deixar mais uma reflexão, antes de sugerir aqui algo de leitura, por exemplo. Ora bem, eu gostava de reforçar, porque achei muito interessante a ideia do Zé Pedro relativamente ao Serviço de Cidadania Portuguesa. E eu acho que nós precisávamos de um movimento nacional no sentido de energizar a população em geral a voluntariar-se, a ajudar o próximo. E eu, a propósito, cá um bocadinho dizia, será que os nossos números estão a captar todo o voluntariado que se faz em Portugal? Eu acho que não. Há muito voluntariado que passa por rede familiar, por rede de vizinhança, não é? Hoje em dia, os idosos, as crianças, são os avós que tomam conta, são filhos a tomar conta de pais, e, portanto, há muito que não se capta nestes números, mas, ao mesmo tempo, acho que há margem para progressão. E esta ideia do Serviço de Cidadania Portuguesa eu acho muito interessante, porque acho que também, muitas vezes, as pessoas não fazem mais porque desconhecem, não fazem mais por ignorância, por falta de formação, por falta de um empurrão. E não tem havido estas iniciativas, e podiam ter uma escala nacional. Eu aqui há uns anos, recordo-me que nos Estados Unidos da América, que, enfim, aparece sempre nestes rankings bem posicionado, quer em termos de doações, quer em termos de voluntariado, e, enfim, há aqui razões culturais também para os números serem diferentes, mas lembro-me que mesmo num país onde há essas razões culturais, havia campanhas nacionais que incentivavam a população a doar 5% do seu tempo e a doar 5% do seu rendimento. E isto gerava uma dinâmica em todas as faixas etárias muito interessante. As pessoas depois procuravam localmente, faziam coisas de iniciativa própria, sem se encaixarem em organização nenhuma. Portanto, parece-me que uma iniciativa nesse sentido seria muito, muito interessante. José Pedro? Vamos avançar já para as sugestões. Se calhar era mais interessante já olharmos para aquilo que poderemos sugerir a quem nos escuta sobre este tema da sociedade civil. Quer deixar alguma nota? Uma sugestão. Eu, se calhar, embora seja um acérrimo devorador de livros, e haveria vários, mas se calhar deixava um filme. Até porque é um filme bom para se ver em família e muito sugestivo. É um filme que se chama Patch Adams, com o Robin Williams, sobre uma história verídica muito interessante de um médico nos Estados Unidos e do envolvimento dele. Acho que, apesar de tudo, acaba por mostrar um bocadinho daquilo que é também a minha forma de ver a vida. Também estive ligado aos hospitais, uma pessoalidade muito forte no projeto. Este filme é um filme envolvente. O Robin Williams é um rei do cinema, sem dúvida, será sempre. E é um filme muito interessante, como alguém que passa momentos difíceis e de uma introspeção muito grande que ele tem. É assim o trajeto no filme. Depois acaba por abraçar o mundo com um sorriso e com uma alegria muito grande, que é isso que eu acho que faz falta, depois ter essa vontade de vir cá de dentro, efetivamente, de poder fazer pelo próximo. Não é um extra, é algo que nos é inerente. É esse que eu acho que é o desafio que nós temos, por isso é que falava no Serviço de Cidadania Portuguesa, e é isso que me tem mobilizado
para conseguir fazer um bocadinho mais. Aliás, só mesmo para concluir o que eu estava a dizer neste gesto que eu nem chamo solidariedade ou generosidade, eu chamo retribuir este milagre da vida. Portanto, a gente agradece pouco a vida e quando faço estes gestos é para retribuir. Eu, nos últimos 7 anos destes projetos que tenho feito, consegui mobilizar as empresas para que fizessem os donativos em valores próximos de 350 mil euros. E, portanto, eu costumo brincar que se até um advogado consegue ser útil, que diabo todos nós conseguimos dar um bocadinho à nossa sociedade. Raquel Campos Franco. Eu, é assim, por defeito de profissão, eu não consigo deixar de fugir do livro. Há um livro que eu gostei muito de ler e que se chama Ir Mais Longe Melhor. Ele só existe em versão inglesa, chama-se Getting Beyond Better e tem a ver com como funciona o empreendedorismo social, mas é uma leitura extremamente fácil e muito interessante e mobilizadora, porque mostra-nos como qualquer um de nós pode ser um empreendedor social a partir de um desafio, de um problema que nós vemos, que pode ser um problema local, como é que se consegue agarrar nisso e transformar isso num projeto e transformar um projeto numa organização ao serviço da sociedade. É realmente uma leitura muito interessante e acho que qualquer pessoa ligada de forma mais ou menos direta a este mundo da transformação social, que não é só puramente social, pode ser em variedíssimas áreas, deveria ler para refletir e para fazer melhor. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Obrigada. Os nossos convidados esta semana, Raquel Campos Franco e José Pedro Cobra. Falámos da sociedade civil neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o da Capa à Contra Capa. Pode ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã. Pode também partilhar através das redes sociais a versão podcast, também disponível na nova aplicação da Renascença em rr.sap.pt. Partilham a feitura deste programa José Pedro Frazão, Ana Marta Domingos, Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana para outra conversa.